E aí galera, tudo bem? Aqui é Fernando Melo mais uma vez. Hoje eu vou falar contigo sobre como usar corretamente a vírgula, o uso da vírgula. Esse é um assunto que vai te ajudar bastante, por isso dá um like aí, se inscreve no meu canal e vem comigo. A primeira coisa que a gente precisa saber é para que serve a vírgula. Assim como outras pontuações, ela serve para organizar o texto e para atribuir sentido a ele. A presença ou não da vírgula, ou apenas a sua mudança de posição, podem sim ocasionar mudança de significado, e as frases podem ter um sentido completamente diferente. A gente vai ver alguns exemplos a partir de agora. A vírgula pode ser uma pausa ou não. Olha os exemplos. Não, espere. Ou seja, não é para sair, é para esperar. Já no segundo caso, não espere. Ou seja, vá embora. A presença da vírgula muda o contexto, muda o significado da frase e a gente tem aqui duas frases com significados diferentes. A vírgula também pode mudar uma opinião. Não queremos saber. Nesse primeiro caso, a pessoa não tem nenhum interesse em tomar conhecimento, em saber sobre o assunto. Já na segunda, não queremos saber. Ou seja, ele primeiro retifica a questão, não é bem assim, eu quero saber. Então, no primeiro caso, não há interesse, já no segundo, o interesse existe. Ela também pode ser a solução de um problema. Vamos perder, nada foi resolvido. Já na segunda frase, vamos perder nada, foi resolvido. Aqui é um caso de mudança de posição, e com a mudança de posição da vírgula, mudou também o significado aqui da frase. Na primeira frase, a derrota era certa, porque não tinha sido nada resolvido. Já na segunda, houve ênfase ao afirmar que não iam perder, porque o problema já tinha sido resolvido. A vírgula pode ser o promotor ou pode ser o advogado de defesa. Pode condenar ou pode salvar. Não tenha clemência. Não, tenha clemência. No primeiro caso, o desejo é de condenar. Já no segundo caso, é de absolver. A vírgula pode criar heróis, pode criar pessoas fantásticas que vencem e salvam as pessoas. Isso só ele resolve. Ou seja, isso é pouco para ele. Já no segundo caso, isso só ele resolve. Ele é a única pessoa que resolve. Então, aqui no segundo caso, ele já é um herói, o único capaz de resolver o problema. Você já deve ter ouvido falar que uma vírgula fora de lugar pode gerar uma grande confusão. Vamos comer vovô. Ou então, vamos comer vovô. No segundo caso, você está chamando o vovô para comer. Já no primeiro, você está pensando em comer o vovô, ser um canibal. Ou então, enfim, é melhor não comentar. A vírgula pode mudar uma ordem. Não vai ter festa. Não, vai ter festa. A primeira ordem cancela a festa. A segunda ordem confirma a festa. Uma vírgula pode mudar os participantes de uma conversa. João quer almoçar. Ou seja, João não faz parte dessa conversa. Eu estou falando do João. Já no segundo caso, João quer almoçar? Eu já estou falando diretamente com João. Cuidado com a vírgula. Ela pode colocar a favor ou contra alguém. Pega ladrão. Ou seja, prende o ladrão, segura ele. Já na segunda frase, pega ladrão. Está mandando o ladrão continuar roubando. Pode pegar ladrão. Isso aqui é bastante interessante. Uma vírgula pode mudar o nome de um filme. Fui no cinema ontem assistir o filme da cegueira do Fernando Meirelles. Coitado do Fernando Meirelles, que a gente acabou de cegá-lo. Eu nem sabia que ele era cego, mas a frase está dizendo isso. O filme da cegueira do Fernando Meirelles. Já no segundo caso, fui no cinema ontem assistir o filme da cegueira do Fernando Meirelles. Ou seja, aqui se destaca o fato de Fernando Meirelles ser o cineasta, e o nome do filme é apenas Cegueira. A vírgula pode mudar a profissão de uma pessoa. O advogado do cantor
Sérgio Silva requereu a anulação da prisão do cliente. Sérgio Silva aqui é o advogado do cantor. Já na segunda frase, o advogado do cantor Sérgio Silva aqui já é o cantor. Como nós acabamos de ver, a vírgula serve para nos ajudar a formar sentido e a organizar o texto. Mas vai ter muita gente que vai dizer o seguinte: olha, a vírgula serve para respirar. Ou então, a vírgula serve para dar uma pausa na leitura. De fato, a vírgula representa uma pausa na leitura. Mas em outros trechos do texto, você também vai fazer pausa na leitura, mesmo que não haja vírgula. Você também não vai deixar para respirar só quando aparecer uma vírgula. Você não vai puxar o ar e ficar prendendo até aparecer a próxima vírgula. Fica tranquilo, você vai aprender a usar a vírgula aqui. Existem regras que dizem quando você não pode usar vírgula e quando você deve usar a vírgula. E a gente vai ver isso a partir de agora. Eu vou te apresentar 4 casos em que você não deve usar a vírgula. E esse aqui é o primeiro. Não use vírgula entre o sujeito e o predicado. Esse é um dos erros mais grosseiros que você pode cometer em relação à vírgula. Separar o sujeito e o predicado. A viagem de barco durou 2 horas. Durou aqui é o verbo, a viagem de barco é o sujeito. Durou 2 horas é o predicado. Então, viagem de barco e durou 2 horas são estruturas que não podem ser separadas por vírgula. Entre barco e durou não deve haver vírgula. E em nenhuma frase, em nenhuma oração, você separa sujeito e predicado por vírgula. Você também não deve separar por vírgula o verbo e os seus complementos. Você não deve separar o verbo transitivo direto do objeto direto, nem o verbo transitivo indireto do objeto indireto. Entre o verbo e seus complementos não se usa vírgula. Mariana devolveu os documentos ao funcionário. O verbo aqui é devolveu. Quem devolve, devolve alguma coisa a alguém. Então, os documentos é o objeto direto. Entre devolveu e os documentos, não se usa vírgula. E ao funcionário é o objeto indireto. Ali também você não deve usar vírgula. Não faça isso de jeito nenhum. Esse tipo de erro interfere nas relações de sentido do texto e, por isso, é tão comprometedor. Nesse terceiro caso, a ideia é bem similar à anterior. Assim como você não separa verbo e complementos, você também não separa o núcleo nominal de seus complementos e adjuntos. Olha o exemplo. Fumar é prejudicial à saúde. O verbo aqui é o verbo ser, flexionado na terceira pessoa, é. Prejudicial é um nome que é completado pela expressão à saúde. A saúde é o complemento nominal. Entre o nome e o seu complemento, você não coloca vírgula, porque eles têm uma ligação semântica estrutural. Você não pode separá-los. E assim como você não faz a separação do verbo e seus complementos, você também não separa a oração principal da oração subordinada substantiva. E por que não? Vou te explicar. Entre a oração principal e a oração subordinada substantiva, existe uma relação de unidade sintática e semântica. Porque a oração subordinada substantiva vai sempre completar algum termo da oração principal. Aqui o nosso exemplo. Ela quer que você ajude nas tarefas. Oração principal, ela quer. E a oração subordinada, que você ajude nas tarefas. O verbo querer, ele é transitivo direto. Quem quer, quer alguma coisa. Quer o quê? Que você ajude nas tarefas. Então, a oração subordinada substantiva aqui, ela é objetiva direta. Ela é um complemento do verbo querer. E por isso você não pode separar. Você não separa o verbo e seu complemento e não separa a oração principal da oração subordinada substantiva. E a partir de agora, eu vou te mostrar entre 10 e 11 casos em que você deve usar a vírgula. Sempre use vírgula para destacar um adjunto adverbial ou um predicativo do sujeito quando estiverem no início da oração. No final da reunião, todos saíram silenciosamente. No final da reunião é um adjunto adverbial de tempo. Esse tipo de estrutura costuma vir no final da oração. Quando é deslocado para o início, a gente assinala com vírgula.
Uma prova disso é que nós também temos outro adjunto adverbial aqui, silenciosamente, que é um adjunto adverbial de modo. E ele não está separado por vírgula porque ele está no seu local correto, está no final. Quando você desloca para o início, separa com vírgula. Furioso, ele entrou no recinto. Furioso aqui é o predicativo do sujeito, uma qualidade ou estado de espírito do sujeito. Nesse caso aqui, é o estado de espírito. Ele está furioso nesse momento. Normalmente ficaria assim: ele entrou no recinto furioso. Mas como a palavra furioso foi jogada para o início, então a gente separa com vírgula. Sempre use vírgula para separar o aposto, principalmente o aposto explicativo. Beto, o goleiro do nosso time, machucou a mão. Eu poderia dizer Beto machucou a mão, mas eu ficaria sem a explicação de quem é o Beto. O goleiro do nosso time é essa explicação. É uma informação dispensável, mas que ajuda bastante a entender a situação aqui presente. Quando você tem esse tipo de expressão explicativa, você separa com vírgula. Você também deve separar o vocativo com vírgula. O que é o vocativo? É um chamamento. Mãe, estou com fome. A propósito, eu acho que não tem nome na Terra que seja mais chamado do que mãe, não é isso? Mas quando você tem um chamamento desse tipo, você separa o termo que está sendo chamado por vírgula. Também coloque vírgula em elementos intercalados. A frase poderia ficar assim, ó: esse assunto deve ser discutido agora. Mas se você quer colocar uma observação no meio da frase, você separe por vírgula. Esse assunto, a meu ver, deve ser discutido agora. Esse assunto, na minha opinião, deve ser discutido agora. Enfim, quando você tem elementos intercalados, você separa eles por vírgula. Você também deve usar a vírgula quando você quer indicar a omissão de um termo. Isso aqui é a zeugma, ou seja, uma figura de linguagem. Você omite um termo que já foi mencionado anteriormente. O vento estava forte, o mar agitado. Eu poderia dizer, o vento estava forte, o mar estava agitado, mas eu uso a vírgula para substituir o verbo estava, e assim eu evito a repetição. Esse aqui é o caso clássico de uso da vírgula, você separar elementos de uma enumeração. Enumeração é uma lista dentro do texto. A diferença é que a lista vem em tópicos e a enumeração vem no texto separada pelas vírgulas. Você só não vai colocar vírgula ali antes do E. O diretor conversou com os pais, alunos, professores e funcionários. Antes desse E, você não coloca vírgula. Ainda assim, existe um caso em que você deve colocar vírgula antes do E. Isso acontece quando o E está entre duas orações e cada uma delas tem um sujeito diferente. Mal os alunos chegaram e começou a prova. Chegaram tem como sujeito os alunos e começou tem como sujeito a prova. Então, antes do E, você coloca vírgula nesse caso aí. Você também vai usar vírgula para separar orações coordenadas assindéticas. É muito comum você encontrar uma oração assindética ao lado de uma oração sindética, com uma conjunção. É o caso aqui. Essa frase ela poderia ser assim, ó: saiu para trabalhar e voltou só à noite. Mas não é assim que está aqui. São duas orações assindéticas justapostas, uma ao lado da outra. E quando isso acontece, você as separa com vírgula. Saiu para trabalhar, voltou só à noite. Nas orações coordenadas sindéticas, você também vai colocar vírgula. Eu já te disse que na oração aditiva, quando a conjunção é o E, você não vai usar vírgula, a não ser que sejam sujeitos diferentes. Já no caso aqui, nós temos a oração assindética, esforçou-se bastante, e a oração coordenada sindética adversativa, mas não conseguiu passar no teste. E aí, antes da conjunção, você usa vírgula. Esse uso da vírgula antes do mais sem i, é o mais adversativo, indica oposição. Esse aí é clássico, precisa da vírgula antes. Esse caso aqui é mais um em que a questão é o posicionamento. O normal seria dizer assim, ó: não podemos desanimar agora, pois a vitória está perto, dizia o chefe. E aí você ia separar no final lá com um travessão.
mas você intercalou. Você buscou essa oração para o meio ou entre as outras orações. Não podemos desanimar agora, dizia o chefe, pois a vitória está perto. Você intercalou as orações com outra. Você separa essa oração com vírgula. De novo, o caso aqui é posicionamento. Você deve usar a vírgula para separar orações adverbiais, principalmente se elas estiverem deslocadas. Você pode até usar na ordem direta, mas se estiver em ordem inversa, você precisa utilizar. Se tiver alguma dúvida, telefone-me. No caso aqui, se tiver alguma dúvida, é uma oração adverbial condicional. Expressa uma condição. Ela está aqui no lugar de um advérbio. Então, se a oração adverbial estiver na ordem inversa, antes da oração principal, você vai precisar separar por vírgula também. E você deve usar vírgula para separar as orações adjetivas explicativas. Fortaleza, que é a capital do Ceará, é uma bela cidade litorânea. Temos duas orações aqui. Fortaleza é uma bela cidade litorânea e que é a capital do Ceará. Nas duas orações, temos o verbo ser conjugado na terceira pessoa. É. A oração que é a capital do Ceará, ela está no meio da outra oração e, por isso, ela recebe vírgula antes e depois. Ela é uma explicação a respeito de Fortaleza, que é o termo antecedente. A oração explicativa, a oração adjetiva explicativa, ela dá uma explicação, o próprio nome já, né, é bem elucidativo, ela dá uma explicação sobre o termo antecedente. Se essa oração estivesse no final, ela precisaria de uma única vírgula para ser separada. Como ela está no meio da outra oração, ela recebe duas vírgulas. Bom, acabamos de ver aqui as regras principais sobre o uso da vírgula e você pode estar pensando, poxa, esse negócio de regra é chato pra caramba. Poxa, aquele comecinho do vídeo sobre o sentido era muito mais legal. Pode até ser, mas se você souber as duas coisas, aí você não erra mais a vírgula. Inclusive, eu estou preparando um vídeo aqui sobre exercícios comentados do uso da pontuação, inclusive a vírgula. Se você quer ser notificado sobre esse vídeo, se inscreve no canal e assinala aí o sininho. E faz o favor de também dar um like aí no meu vídeo. Aquele abraço e até a próxima.